A todos que estão comigo neste canal, a graça e a paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa 11ª aula sobre escatologia bíblica. Eu sou o pastor Paulo Rogério e falo direto de Boston. Venham comigo. PowerPoint. Ok. Vou aumentar a tela. Aula número 11. Nós vamos começar a estudar agora sobre a grande tribulação. E o que a Bíblia diz sobre este período que sobrevirá sobre a terra, de grande angústia. A grande tribulação. Primeiro, ela terá a duração de 7 anos. Nós vemos isso em Daniel 9, Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, pastor, o que é isso? Não entendi nada. Ok, guarde esse texto, que depois nós vamos falar sobre semana, metade de semana, dias, ok? Então, Daniel aqui já definiu que será de 7 anos. E, posteriormente, nós vamos explicar esse versículo 27. Outro detalhe, será um período de grande aflição e será o derramamento da ira de Deus sobre a terra. Então, Mateus, capítulo 24, no verso 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora. Nem tampouco há de haver. Então, será um evento delimitado pelo tempo, que é 7 anos, e que essa aflição, esse sofrimento, nunca houve na face da terra. Então, é um período terrível mesmo. E durante o estudo nós vamos ver isso. Apocalipse, capítulo 6, do verso 16 ao verso 17. Nós vamos estudar isso aqui depois também. Quando nós formos falar dos selos, nós vamos ver com maiores detalhes. Mas preste atenção nesse tempo, que se chama a grande tribulação. E dizia aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Então haverá um derramamento de ira, haverá um tempo de sofrimento. Terceiro, para a nação de Israel será um período de angústia. O profeta Jeremias, ele já disse isso no capítulo 30 e no verso número 7. Jeremias diz o seguinte: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então, aqui está dizendo angústia para Jacó, quer dizer, Jacó aqui significa a nação de Israel. Porém, Israel será preservada desse tempo de angústia. E nós vamos ver o tanto de tempo, ou qual período em que essa angústia que virá para Israel, ele será preservado. Daniel, o profeta Daniel também falou a respeito. Daniel, capítulo 12, e o primeiro versículo do capítulo.
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, quer dizer, haverá um tempo de sofrimento para Israel, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Veja bem como a passagem de Mateus e a passagem de Daniel, elas se complementam. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, porque todo aquele que for achado escrito no livro. Então, o mundo estará sofrendo uma grande aflição, o derramamento da ira de Deus. A angústia estará vindo para a nação de Israel. Haverá um tempo de sofrimento, mas o Senhor estará com essa nação. É o que nós vemos aqui em Daniel e também em Jeremias. A grande tribulação é o tempo em que haverá o surgimento do anticristo. Paulo escreve isso na sua segunda carta a Tessalonicenses, no capítulo 2 e no verso 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Paulo está falando para a igreja. Então, irmãos, irmãs, prestem atenção, não deixemos nos enganarmos. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia, quer dizer, a falta de fé, o enfraquecimento espiritual, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse é o anticristo. Vamos estudá-lo também. E é o dia da ira de Deus. Apocalipse, capítulo 6, e verso 17. Vamos ler. Apocalipse 6 e 17, vamos repetir. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, na grande tribulação, haverá a manifestação da ira de Deus sobre essa terra. Então, haverá um tempo de angústia, haverá um tempo de sofrimento e de grande aflição para com toda a humanidade. O mundo será envolvido nesse sofrimento. Vamos lá. A grande tribulação também é chamada de diversos nomes dentro da Bíblia, e nós vamos estudá-los. Primeiro, é a última semana de Daniel. Com certeza você já ouviu falar sobre isso. A última semana de Daniel. Daniel, capítulo 9. Vamos ler do 24 ao 27. Então, vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Veja bem que o Santíssimo está em letra maiúscula, ok? Sua santa cidade, Jerusalém. Mas continuemos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, Messias letra maiúscula, Jesus, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, Império Romano. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Agora falando do anticristo. E ele afirmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos estudar depois, explicar direitinho o que são essas 70 semanas de Daniel. É o tempo da angústia de Jacó. Vamos voltar ao livro de Jeremias.
capítulo 30 e o versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. O tempo de angústia de Jacó, como nós explicamos e lemos também esse versículo, é o tempo de angústia para a nação de Israel. Vamos ao profeta Sofonias, capítulo 1, e o versículo número 15. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Esse é o grande dia do Senhor. E Israel, ele será afetado. Afetado, ok? E aí passará o que nós dissemos aqui sobre o tempo da angústia de Jacó. Releiam o versículo 15. É a ira futura. Segundo a 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo número 10. E esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. A igreja não passará pela ira de Deus durante a grande tribulação. Paulo é bem claro, ele nos livrará dessa ira futura. Ainda no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, e o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós somos salvos, essa ira que irá atingir a terra não afetará a sua igreja, salva e remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que é muito maior do que a ira que será derramada sobre a terra. É muito maior do que aquilo que Satanás, através do anticristo e a besta, proporcionará à terra. Apocalipse, capítulo 6. Estamos lá em Apocalipse, capítulo 6 de novo. Vamos ler. Apocalipse 6, 16 e 17. E dizia aos montes, quer dizer, os homens que estavam passando pela grande tribulação, estarão passando pela grande tribulação, e chegará um momento, né, em que, aqui nós estamos estudando um dos selos, chegará um momento em que eles vão pedir, como diz o versículo 16, e diziam aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Jesus, o noivo, o amado, o esposo. Ele não deixará a sua noiva passar pela sua ira. Ele estaria confrontando o seu próprio amor mostrado na cruz do Calvário. Ele estaria confrontando esse amor, fazendo com que a sua noiva sofresse. Não, ele está aqui e sempre estará para protegê-la, guardá-la, para que ela apresente-se santa e imaculada. Nós vimos isso na aula passada. E é o dilúvio de açoites. Isaías fala sobre isso, quer dizer, um dilúvio de... Né? Aqui seria realmente, açoites seriam coisas dolorosas. Então, o profeta Isaías, no capítulo 28, do 15 ao 18, ele diz o seguinte sobre o dilúvio de açoites. Porque dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno fizemos acordo. Nós vamos entender isso depois, ok? Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. Isso aqui depois nós vamos entender muito bem. Quando Israel faz um pacto com o anticristo, e aí ele se baseia nas mentiras e se baseia nas falsidades que o anticristo está apresentando. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Jesus Cristo é a pedra angular.
E regarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Quer dizer, atitude certa. Aqui fala sobre a justiça de Deus. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados. Nós vamos entender isso aqui, porque essa questão da aliança fala exclusivamente sobre a nação de Israel. E nós vamos ver esse acordo que Israel fará com o anticristo mais para frente. É o tempo da destruição. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 3. Pois, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Paulo está falando sobre a questão da tribulação e o breve retorno de Cristo a essa terra. É um tempo de castigo. Veja bem, olha, nós já estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos 6 nomes dados à grande tribulação, e nenhum deles nós vemos alívio, nós vemos sofrimento. Ezequiel, capítulo 20, 37 e 38. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Então haverá um tempo de castigo. E separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgredirem contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Então haverá um tempo, esse tempo sobre Israel, em que muitos não retornarão à terra. Aqui fica, né, uma incógnita se morrerão ou se não conseguirão retornar à terra que mana leite e mel. Mas é um tempo em que haverá castigo. É um tempo de choro. Profeta Amós, capítulo 5, 16, 17. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, em todas as estradas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Mais uma vez ligado à nação de Israel. Por último, o tempo de aflição. Mateus 24 e 21. É também um tempo de aflição. O Senhor Jesus diz o seguinte, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Esses são outros nomes que nós poderemos encontrar para o que é chamado de o período da grande tribulação. Ok? Vamos lá. A grande tribulação, ela terá 7 anos. É também chamada da 70ª semana de Daniel, ou as 70 semanas de Daniel. Tá? A primeira metade da grande tribulação terá a duração de 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, o que acontecerá na grande tribulação? Na primeira metade, teremos aberto os 7 selos. Teremos um intervalo. E ali em Apocalipse, teremos a figura dos 144.000 selados de Israel. Depois teremos o início das 7 trombetas de Deus. Teremos um intervalo, onde ali nós veremos e estudaremos sobre o livrinho e as 2 testemunhas. Depois, mais um intervalo, os 3 anjos mensageiros. Quando eu falo intervalo, eu digo o seguinte,
entre o julgamento e a ira de Deus, que são os 7 selos, as 7 trombetas, o apóstolo João, ele abre um parêntese para dizer o que estará acontecendo paralelamente a esses assuntos. Ok? Então, será os 144 mil selados, o livrinho, as 2 testemunhas e os 3 anjos mensageiros. Não se preocupe, nós vamos ver tudo isso com detalhes mais para frente. Na segunda semana, desculpa, na segunda metade, que são os outros 3 anos e meio, nós teremos as 7 taças, a ira de Deus. Nós teremos os julgamentos da grande Babilônia. E nós teremos a segunda vinda de Cristo, que se dará no final da grande tribulação da segunda metade dos 3 anos e meio. Bom, na próxima aula, nós vamos estudar agora o que são essas 70 semanas de Daniel, aquele texto que nós lemos. Encerramos por aqui. Esperamos você na nossa próxima aula para juntos estudarmos esse tão grande assunto e importante para o conhecimento da Igreja de Cristo. Fique com Deus, Deus te abençoe e até a próxima.